O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Eu pediria os vereadores concordarem a não execução do hino nacional, que está bem atrasada já a reunião. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira parte. Ata da reunião ordinária do dia 4 de agosto de 2015 foi encaminhado aos gabinetes para a conferência. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 8 votos. Leitura de correspondências. Senhor presidente, antes de fazer a leitura da correspondência do gabinete do vereador Leci Campos, eu recebi uma correspondência ali agora do pessoal da Guarda Municipal, só que como é uma... da Guarda Municipal, não, perdão, dos vigias, não é isso mesmo? Só que como a correspondência é muito extensa e ela não entrou regimentalmente no horário certo ali, eu vou ficar impossibilitado de ler hoje, mas prometo para vocês o fazer na próxima reunião. Ô, Silvânio, por favor, quero pedir o presidente para consultar o plenário e ler, por favor. Ô, vereador, praxe da casa, correspondência tem que ser... presidente, semana passada eu não tive aqui na reunião, mas o sindicato foi para a tribuna popular sem inscrever. E o vereador André mesmo falou isso aqui. Agora, por favor, quero que o senhor contribua. O senhor sabe que eu sempre ouço o tempo todo o plenário. Vai abrir precedente, mas como eu sou um democrata, eu coloco para os vereadores decidirem. Os vereadores que concordaram com a leitura permaneçam como estão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Antes do senhor pôr em votação do plenário, eu acho que é mais do que legítimo ler de qualquer cidadão, entidade que chega aqui. Mas acho muito ruim o posicionamento. O vereador está dentro da lei. Aí o vereador de lá dá uma impressão muito ruim isso aqui, que vamos ler, mas vamos ler no final do expediente da casa, para não dar uma impressão de preferencialismo. É muito ruim, porque eu não quero falar nome de vereador, mas tem vereador aqui que ele chega e o pessoal está aí, seja a guarda, que seja os vigias, nós temos que respeitar todo mundo, mas é só o plenário esse tipo de coisa vem para cá. E o secretário sai muito ruim nessa história, isso é muito feio, é muito ruim para ele. Então, traz isso para o final, vamos ler sim, vamos ler, não sei se não vamos ficar sem ler não, mas vamos para frente, vamos lá para frente no final da reunião. Essa é a sugestão que o senhor consultaria o plenário para ler para ele sim, mas no final da reunião. Consulta o plenário se querem que ler neste momento ou mais no final da reunião. Os vereadores que concordam que leiam neste momento permaneçam como estão. Nesse momento eu levanto. Final da reunião. Prefiro o final da reunião. Eu confesso que eu não estou entendendo. 7 vereadores a favor. Eu explicasse bem. 7 vereadores. Eu estou lhe perguntando para ele entender bem. Eu pediria silêncio à plateia, que nós estamos tratando de um assunto aqui que implode vocês. Então,
eu quero dizer que já foi votado 7 a favor para ler nesse momento. Senhor presidente, antes só, na fala do vereador Nélio, que eu até agradeço, mas eu queria dizer o seguinte: se eu fosse omisso nisso aqui, eu nem falava que tinha carta. Na verdade, eu recebi a carta ali, ela não está protocolada, e é minha obrigação seguir o regimento da casa. Se o vereador Alessandro achou por bem pedir, é um direito dele, assim como qualquer outro vereador poderia ter pedido isso aqui. Então, está no direito dele, porém, é meu papel seguir o regimento da casa. E aí, eu espero que as pessoas não entendam como sendo eu a pessoa que não queria ler uma correspondência que veio de fora para casa. Presidente, vereador Silvano. Um momento. Eu gostaria de dizer que o secretário está com razão. Tá. Então, pelo fato da Câmara ter concedido aquele dia, que eu acho que foi um dia especial, sindicato reivindicando em prol dos funcionários, eu ainda pedi, outro dia, umas 2, 3 semanas, que os vereadores colaborassem para a gente andar em cima do regimento. E, a partir de agora, eu pediria que não vamos abrir precedente para não ficar dando polêmica. Então, o secretário está com razão, que ele está agindo em cima do regimento interno. Senhor presidente, eu só quero me colocar que o secretário está com razão sim, viu, gente? Tem que protocolar antes, dentro do regimento. Então, é só uma forma que eu fiz para tentar orientar, mas você está com toda a razão, viu, Silvano? Ok, obrigado, vereador Alessandro. Carta aberta à população nova-limense. É com muito pesar e tristeza que nós, servidores do município de Nova Lima, que enfrentamos processos seletivos concorridos e entramos pela porta da frente do município, recebemos neste momento de crise e desemprego no país, a dura notícia de ato cruel de nosso prefeito ao cortar empregos de pais e mães de famílias que ganham baixos e médios salários na prefeitura, em detrimento àqueles que não fazem nenhum processo de seleção e recebem salários altíssimos, pago pelo município, e seremos penalizados pela má gestão do atual prefeito e sua resistência em auxiliar secretarias, excluir secretarias e cargos de comissão, que oneram muito mais o município do que funções de nível fundamental, como a dos vigias, que desempenham seu importante trabalho na proteção do patrimônio de Nova Lima. Pela lei, para demitir funcionários concursados, ainda que em estágio probatório, o município teria que decretar estado de calamidade financeira e excluir a função pública, a qual pretende se demitir. Neste caso, o senhor prefeito elegeu, na primeira de várias remessas de demissões, a função de vigia como bode expiatório, deixando de excluir cargos comissionados e secretarias que dão altos gastos do município, bem como aluguéis e contratos exorbitantes, mantidos por esta prefeitura. Em alguns casos, apenas 5 servidores comissionados pagam toda a folha de vigias em estágio probatório, e mais um pouco, mas, mesmo assim, o senhor prefeito decidiu colocar de 40 a 150 famílias de vigilantes na rua, pais e mães com filhos menores que dependem do pouco que ganham para sobreviver. Segundo o senhor prefeito e senhor secretário de Segurança Pública, a função de vigia oneram o município e de que nossa função nada serve, e que, em relação às outras funções, a menos essencial, inclusive menos importantes que gerente, diretores e chefes de seção e divisão, que pouco acrescentam, mas que serão mantidos. Pois bem, o cargo de vigia, entre outras funções, tem garantido a segurança e funcionamento noturno e nos finais de semana de diversas escolas de Nova Lima, que ficam abertas à comunidade para atividades esportivas, encontros e reuniões religiosas, funcionamento de ONGs e EJA, atividades culturais e etc.
Em vários locais, como o poliesportivo, esses locais só ainda não foram totalmente depredados por vândalos devido à presença de um vigia. No pátio de apreensão de Nova Lima, nem guarda municipal, nem polícia civil têm mantido os seus agentes permanentes no local. E é o vigia que trabalha no local sob condições insalubres, em um local sem cercamento e sem segurança alguma, dedicando de forma precária à segurança do local. O cemitério Bosque da cidade funciona maior parte do tempo apenas com a presença do vigia. Várias instituições da cidade só têm o vigia para garantir a segurança do local. Em 2013, um cidadão quebrou todo o conselho tutelar do Jardim Canadá, pois não existem efetivos suficientes da guarda para manter o setor guardas de forma permanente, sendo os vigias que, após o episódio, têm mantido a segurança desta e de muitas frentes de serviço do município. Enfim, em Nova Lima, muitos prédios públicos só não foram saqueados por ter um vigia, pois existem no município regiões com alto índice de furtos que são conhecidos pela população, e a presença de vigias nos prédios públicos inibe a presença de malfeitores, já que a substituição de vigias por alarmes da EMIV tem se mostrado ineficaz, pois, mesmo com alarmes, os bandidos destroem e saqueiam, e somente depois que vão embora, o segurança da EMIV aparece, como já aconteceu em furtos na escola Ana Nascimento e creche Nancy Romani. Os vigias de Nova Lima, às vezes, trabalham em locais sem cercamento, sem bebedouro ou água filtrada, sem local para esquentar ou fazer refeição. Às vezes, sem sanitário, com sanitário em péssimas condições de uso, locais mal iluminados. Convivem com usuários de drogas em locais onde prestam serviços, trabalham com frio ou calor extremo, em locais sem sinal de telefonia e contato com as forças de segurança, e muitas outras condições inadequadas de trabalho. Mas, mesmo assim, a maioria desempenha com seu valor o trabalho, ao fim de sua jornada, deixando o setor de trabalho seguro e em condições de uso para a comunidade nova-limense. Mas, mesmo assim, o senhor prefeito e o senhor secretário de Segurança acham que somos muitos e que a nossa função não tem grande valia ao serviço público do município. Com o fim da função ou colocação de alarmes, o número de invasões e furtos vão aumentar. Não há efetivo suficiente da guarda para manter escolas abertas e seguras durante o período noturno e fins de semana. Nossa função não merece ser extinguida em detrimento de cargos políticos. Nosso prefeito tem sido mal assessorado por seus secretários e nós somos apenas o início de uma instalação de caos no prestamento do serviço público, pois a demissão de servidores que estão na base da pirâmide é que fazem a máquina pública funcionar de forma adequada. Só está se iniciando. Precisamos de apoio da comunidade nova-limense para que a Justiça e o Legislativo impeçam que esse caos institucional se instale no município, com a precarização do serviço público, com a demissão de servidores e exclusão de cargos e funções que fazem o município funcionar. O senhor prefeito precisa excluir secretarias e cargos de comissão e altos salários, e não acabar com aqueles que trabalham em condições insalubres e periculosas para que o município funcione. Precisamos de apoio do povo de Nova Lima para que essas ações insensatas do senhor prefeito cessem imediatamente e que o nosso jurídico impeça que tal absurdo aconteça.
A carta não tem assinatura, por isso que eu falei que seria interessante que a gente fizesse, é uma carta apócrifa, seria interessante que se fizesse isso depois, é uma carta sem assinatura, sem a gente saber de quem que é. De qualquer maneira, ela foi lida. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1531/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e adolescente e dá outras providências. Tem uma correspondência do vereador Leci Campos, que não pôde comparecer à reunião, será lida. Ofício de número 117, 2015. Nova Lima, 11 de agosto de 2015. Ao excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, digníssimo presidente da Câmara Municipal, prezado senhor, em virtude da coordenação da festa da padroeira 2015, Nossa Senhora do Pilar, que acontece na cidade e encerra no próximo dia 15, feriado municipal, justifico minha ausência na reunião plenária dessa data. Sem mais, agradeço a atenção, atenciosamente, Juliana Maria de Oliveira, que assinou pelo vereador Leci Alves Campos. Vou repetir a leitura do projeto 1531. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1531/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e adolescente e dá outras providências. Mensagem de número 14, 2015. Nova Lima, 11 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres párias, com meus sinceros cumprimentos a vossa excelência e ilustres pares, encaminho a essa casa projeto de lei que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. A presente proposição tem o escopo de adequar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar às disposições gerais emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Frisa-se que tal regramento é de suma importância para a execução das políticas públicas na área da infância e juventude, e a aprovação da proposição em tela fará com que o município coadune com as disposições nacionais emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Considerando o disposto no artigo 15, inciso 2º do regimento interno desta egrécia casa, solicitamos a convocação de sessões extraordinárias, tantas quantas forem necessárias, diante da necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei em comento. Pelas razões acima, pedimos o apoio dos nobres pares à presente proposição. No ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos meus honrados pares nesta oportunidade a expressão do meu apreço e da minha mais alta e sincera consideração. Atenciosamente assinou o prefeito Cássio Miami Júnior. Encaminho o projeto de lei número 1531/2015 à Comissão de Legislação e Justiça. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra a vereadora Ângela Dias Lima. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo por ter recebido e colocado em tramitação esse projeto enviado pelo Executivo, que eu trouxe hoje às 18 horas. Então, gostaria de agradecê-lo. É um projeto de suma importância que já está sendo cobrado pelo nosso juiz de direito, doutor Juarez Moraes de Azevedo, e pela promotora dos direitos das crianças e dos adolescentes, da doutora Elva Canteiro. E esse projeto, ele teve que sofrer algumas alterações, porque desde 2012 a gente sabe que houve modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente naquilo que se refere ao mandato, ao processo de escolha e direitos sociais dos conselheiros tutelares.
E nós estamos precisando de fazer a nova eleição do Conselho Tutelar. Aí a necessidade de adequação do projeto à lei federal. E eu gostaria de solicitar ao senhor que consultasse o plenário como sendo um projeto de urgência que a gente pudesse fazer parecer em conjunto das comissões pelos quais ele vai tramitar. Vereadora, a senhora me concede uma parte? Perfeitamente, vereador. Vereadora, eu quero também fazer aqui menção especificamente a esse projeto, uma vez que na semana atrasada, sem ser essa última terça-feira, né, a anterior a ela, eu solicitei que esse projeto fosse encaminhado aqui para casa. Então, quero agradecer a senhora pela cordialidade aí no sentido de trazer e com pedido de urgência, e agradecer muito mais ainda ao prefeito pela sensibilidade de entender que precisa de uma adequação na lei para que esse processo seja feito de acordo com o Código Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Obrigado, presidente. Eu quero alertar para os vereadores que o projeto é enorme e que os vereadores sequer receberam as cópias. E, como foi dito aqui, desde 2012, a gente esperar mais uma semana, que aí a secretaria vai encaminhar. Não, senhor presidente, eu não estou pedindo para votar hoje, não. Eu estou pedindo para fazer parecer em conjunto. E não é desde 2012, não. Desde 2012 que o Estatuto vem sofrendo modificação. A lei está no prazo dela. Ela teria que ser modificada esse ano mesmo. Exatamente o que eu disse. Houve várias modificações. Então, eu consulto o plenário, se concordarem com a proposta da vereadora Ângela Lima, permaneça como estão, parecer conjunto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Flávio de Almeida. Eu não sou o presidente da comissão, mas eu acho que a gente fazer um parecer conjunto num tempo corrido assim, eu discordo. Mas eu não sou o presidente da comissão, só sou membro. Continue em discussão. Não, concordo não, presidente, como presidente. Não concorda? Não concordo. Concorda? Não concordo. O senhor não com os concorda? pareceres conjuntos. Não concordo. Mais algum vereador quer fazer mais algum comentário? Eu só vou se pronunciar por questão de ordem, que eu não faço parte de comissão nenhuma, então eu nem tenho que concordar e discordar de nada, que não deixaram eu participar de nada. A mim não precisa nem consultar a mim. Ele vai tramitar. Senhor presidente. Sou contra, então, senhor presidente. 5 votos. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Flávio. Com a palavra, vereador Flávio. A partir do momento que o presidente da comissão ele discorda, então agora as outras comissões sentam, fazem seus pareceres e remetem para a nossa comissão. Uma comissão, ela discorda, então não tem como. Vocês podem... Eu já perdi aqui para o plenário. Mas é diferente. A situação hoje é diferente. Não, eu porque já perdi aqui, plenário. pois é, não tem derrota nem vitória, não. É só questão de seguinte, veja bem, maravilha. Vocês vão sentar, vão fazer um parecer conjunto. A comissão de serviço público não vai sentar para fazer o parecer, o presidente não vai, nem o vice-presidente, nós não vamos fazer isso. Então, olha para você ver, por que não pode ser assim? Vocês podem fazer o parecer conjunto. Nós vamos fazer um parecer nosso, está tudo errado. O senhor me concede uma parte? Eu só acho, presidente, que eu só acho que isso é por comissão. O senhor me concede? Eu gostaria só para de... me terminar, posso? Pelo que eu estou vendo aí, empataram. Questão de ordem, só para me terminar? Empataram 4 votos. Não empatou não, senhor presidente. Não, é só para me terminar. Não votação não, senhor presidente. Deixa eu... Gente, quando eu estiver falando, espera um pouquinho, que eu vou dar explicação. Pelo que eu vi aqui, eu sei que não votou. Tem 4 vereadores, estão 8 vereadores em plenário. Tem 4 vereadores que discordam. Então, como eu sou presidente, eu desempato. Se os 4 vereadores forem contra, eu vou desempatar para tramitar normalmente. Com a palavra, vereador André. Vereador Flávio, eu, na verdade, estou falando isso, mas eu até concordo que quando uma comissão não concorda com a dispensa de interstícios e pareceres, não deve ter. Eu estou dizendo que eu já perdi aqui dessa forma. Eu não concordei e jogaram para o plenário e teve que ter dispensa de interstícios e pareceres
contrariando a decisão da comissão. Eu estou dizendo que isso já aconteceu aqui. Mas eu comungo do mesmo pensamento que o seu. Eu acho que se uma comissão não concorda, ela não deve ter dispensa de interstício e parecer, parecer em conjunto, a não ser que seja parecer em conjunto com as comissões que concordem. Eu concordo plenamente com o seu raciocínio. Eu fui citado, por exemplo, Com a palavra, vereador Flávio. só para dar uma explicação. Só para eu concluir, em relação a esse projeto, eu até concordo com o parecer em conjunto, mas é um projeto que eu também tenho interesse e quero analisá-lo bastante, porque a gente tem muito pedido em relação a esse projeto. Foi me solicitado também algumas adequações às leis do Conselho Tutelar, que regem o Conselho Tutelar, e existem muitas dúvidas em relação a esses projetos. E eu tenho interesse em estudá-lo também. Eu até concordo, contanto que depois não haja uma pressão para que se vote correndo antes que haja um consenso. Senhor presidente, é porque são dois momentos diferentes. Quando a pessoa ela pede a quebra de prazos, né, pareceres, e quando pede que o parecer seja conjunto. Quando pede que o parecer seja conjunto, depende de cada comissão. Quando pede a quebra de prazos, interstício aí depende do próprio plenário. São só os momentos, só. E eu já falei isso aqui. Eu pedi questão de ordem. Já falei isso aqui e não respeitaram. É só isso que eu estou... Tendo em vista Eu pedi questão de ordem, senhor contrário. Como? Eu pedi questão de ordem, Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Então, pelo que eu estou podendo observar aqui, eu não sou contrário nem a favor de dispensa ou de tramitar as comissões. Eu só acho que o que tem que ficar definido é o que o vereador André colocou ali, que é soberano nisso aí. Eu tenho dúvida, não conheço isso ainda do regimento, tenho dúvida disso aí. Consultar o regimento, ver se é o plenário ou se é as comissões, para não acontecer o que ele está dizendo ali que aconteceu. Eu estava na comissão, eu fui contra, e agora eu sou a favor e tenho que engolir a comissão. O que está certo, porque aí não contraria a lei orgânica do município. Eu tenho essa dúvida também. Pois é, então, eu queria que o senhor consultasse o plenário para atender o pedido da solicitação da vereadora e, enquanto tramita a solicitação, que certifique-se lá no regimento, e se o vereador Flávio tiver com a razão, que ele deu parecer separado, ou o contrário. Senhor presidente, questão de ordem. O Flávio pediu primeiro, a palavra ao vereador Flávio. Não existe a possibilidade de o senhor consultar o plenário mais, o senhor já consultou o plenário. E a minha explicação foi exatamente por discordar da forma que vinha fazendo. Mas o senhor consultou como foi feito antigamente. O senhor consultou. Eu consultei. Onde o senhor decidiu, onde o senhor desempatou. Sim. A minha fala foi exatamente em cima disso, em achar que a comissão tem razão. Mas o senhor já consultou o plenário. Já consultei, empatado, e eu vou desempatar para tramitar normalmente. Só para mim. Já teve a votação, só senhor presidente? questão de ordem, só para me contribuir um pouco com. Já teve. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Só para me contribuir um pouquinho com esse impasse aí, quando se fala de expediente de interstício, é evidente que nós temos 3 comissões que vai passar o projeto. Estou certo ou estou errado? São 3, não são? Tá bom, legislação, justiça, orçamento e serviços públicos. Não tem que passar no orçamento, não. É serviços públicos e legislação e justiça. Não, a pergunta não envolve dinheiro, é só 2 que vai passar? Tá bom, 2 comissões. Os 6 vereadores, se estiver em plenário, não precisa consultar o plenário. Se tiver 2 de uma comissão que não concorda, acabou. Se tiver 2 que não concordam, acabou. Não precisa nem consultar o plenário. Estou só fazendo isso, presidente, para contribuir com o regimento. Quem quer serviço legislação e justiça? Mas, então aí já acabou, já não foi tem. Isso, né? Agora o que eu quero explicar é exatamente isso aí. A explicação foi essa. Eu sei, mas eu quero explicar outra coisa. Mas ele pode consultar outra comissão de baixo e fazer o parecer, se fosse 3, em conjunto das outras 2, desde que tenha 2 em cada uma. Isso aí que entendeu, André, o que eu falei? Não, eu isso concordo. ele poderia fazer, que é o que o regimento tem que ser cumprido. Eu penso dessa forma. Agora, a vereadora também. falou para que essas 2 comissões, eu achei que era 3 que ia participar disso aí. Mas tudo bem. Eu estou falando aqui para contribuir, mas a sua decisão já foi, eu não quero... Vamos embora. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1530,
Autoria do vereador Leci Campos, que dá a denominação Alongador Público, menciona e contém outras providências. Rua Valmir Nazaré, bairro Padre Oswaldo Barbosa Pena. Parecer de comissão. Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei de número 1530 de 2015. Ementa da denominação a logradouro público que menciona e contém outras providências. Relator, vereador Fausto Nichini. A proposição em referência tem como autor o vereador Leci Alves Campos, cuja iniciativa intensifica denominar de Rua Valmir Nazaré a atual Rua 32, logradouro público que fica situado no bairro Oswaldo Barbosa Pena 2. O autor da referida proposta de lei faz por cumprir rigorosamente os requisitos da normativa legal, fazendo por anexar ao feito necessária planta de quadra e visualizar o trecho da precitada via pública, além dos dados biográficos da figura humana a ser homenageada, motivada evidentemente pelo destaque de ação praticadas quando de sua permanência viva nessa esfera terrena. Assim, com vista ao exposto, somos pelo trâmite favorável da matéria, tendo em vista os aspectos jurídico e legal da mesma. É o parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias. Em 3 de agosto de 2015, assinaram os vereadores relator Fausto Nichini, presidente designado Silvânio Aguiar e vice-presidente André Luiz Vieira. Encaminho o projeto de lei 1530/2015 à Comissão de Serviços Públicos Municipais e nomeio o vereador Alessandro Bonifácio para atuar como relator da comissão, lembrando que o vereador Leci Campos é autor do projeto. Eu sou presidente. O senhor é presidente? Fausto Nichini, nomeia o vereador Fausto Nichini. Segunda parte, discussão e votação de projetos. Por deliberação plenária, votação do projeto de lei complementar 1521/2015, autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários, PEP, no âmbito do município de Nova Lima, além de dar outras providências. Solicito ao secretário para a leitura da emenda apresentada de autoria dos vereadores Flávio de Almeida e José Guedes. Emenda ao projeto de lei complementar de número 1521/2015. Altera a redação do artigo 2º do projeto de lei 1521/2015. A Câmara Municipal de Nova Lima, no uso de suas atribuições legais, faz saber que os vereadores aprovaram a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º do projeto de lei número 1521/2015, com a seguinte redação. Artigo 2º. O PEP destina-se a promover a regularização de créditos tributários, fiscais e preços públicos, constituídos ou denunciados espontaneamente, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, mediante parcelamento dos referidos créditos para débito até R$ 8 milhões. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Em 4 de agosto de 2015, assinaram os vereadores Flávio de Almeida e o vereador José Geraldo Guedes. Em discussão a emenda. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio de Almeida. É só explicar para casa que essa emenda foi discutida na sala do prefeito, com o prefeito e com o aval dele. E sei que está tudo preparado, né, tudo certo para a gente perder a emenda, perder a votação. Mas eu vou dizer para os senhores uma coisa. Liderei o governo de Carlinhos em 2 mandatos. E o meu papel era exatamente confirmar a palavra do prefeito e confirmar a votação. Talvez seja por isso que passei por essa casa e nunca o prefeito perdeu um projeto. Pela minha firmeza, pela minha maneira de legislar. Sei que tem tudo para ser derrotado hoje, tudo, mas não vai ser isso que vai impedir de eu sentar naquela mesa toda semana e trabalhar. Não vou fazer mudança em nada na minha vida, em nada na minha conduta. Vocês podem ter certeza que eu vou terminar o meu trabalho
da forma que eu iniciei ele, com clareza, com firmeza, com a certeza de dias melhores. E podem vir falar hoje que a derrota não veio de lá? Veio sim, está vindo sim, mas é doído, e dizer para os senhores que o que ocorre comigo hoje vai ocorrer com os senhores amanhã, porque há homens e existe homens, há vereadores e vereadores, políticos e politiqueiros. Então, ao ser derrotado hoje, pode ter certeza que a minha caminhada não vai prejudicar em nada. Você só prejudica o município. Por quê? Porque a emenda, ela só tira 2 empresas. Duas. E um projeto desse tem que ser para salvar o município, mas também para salvar o empresário que tem passado momentos difíceis. As 2 empresas, uma empresa comprou um terreno em Itabira no valor de 38 milhões, a outra só o político que não lê jornal. A outra confirma no tempo que se preparou para os piores momentos. Já votou a emenda? Não, vocês vão votar agora. Eu estou dizendo Pois que eu é, posso ué. perder, ué. É um direito meu de vereador, ué. Eu vi articulação ali na sala, ué. Eu tenho que ser surdo ou então bobo. Eu vi na sala a articulação toda. Então, ô, senhor presidente, fazendo uso do meu direito de fala, né? Então, senhores, eu acho que cada um vota com a sua consciência. Então, a consciência hoje seria aprovar a emenda, tá? E respaldar os empresários que passam dificuldade. Que são 2 coisas, ajudar o município e ajudar o empresário. Quando se ajuda as empresas que ficam esperando esses projetos entrar na casa, isso é um absurdo. Obrigado, presidente. Eu gostaria de passar a presidência para a vereadora Angelina. Eu gostaria, para mim, de fazer um comentário sobre a emenda. A emenda está em discussão. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador José Geraldo Guedes. Mais uma vez, se acontecer isso, na minha opinião, é um absurdo. Porque os 4 das cantos da cidade dizem, né? Toda a cidade comenta que a prefeitura está quebrada. Essa emenda é uma emenda inteligente. O senhor apresentou, como nós estamos na batalha para que a Anglo Gold e a Vale pague 55 milhões ao município, nós fizemos essa emenda para que eles pagassem à vista. Eu não vejo absurdo nenhum nisso. E, realmente, outro dia eu fiquei um pouco assustado com a fala do Cassinho, que, na fala dele, ele entendeu contrário a essa emenda. Eu estava lá no seu gabinete, eu fiquei assim, sem entender. Então, hoje eu estou entendendo perfeitamente. Nós temos que pararmos de defendermos os poderosos. O que a Vale deixou aí para a gente? Buraco. O que a mina da Anglo Gold, Morro Velho, deixou? Silicose, doença. Então, no momento que nós atravessamos, eu acho que eles deveriam pagar, tomar vergonha na cara e pagar isso amanhã. Verdade. Então, fica prolongando. Então, eu espero a consciência dos vereadores que votem a favor dessa emenda, que eu acho que essa emenda é boa. Nós não estamos prejudicando as empresas pequenas. Pelo contrário, nós estamos cobrando os poderosos, como o Flávio disse, comprou um terreno em Itabirito por 35 milhões. Itabira, e não paga a sua dívida. Há anos que vem essa briga da prefeitura, da Câmara, contra essas 2 empresas, poderosos. Então, eu não vejo assim, né, nada de mal nisso aqui. Eu até já comentei na Câmara que foi uma emenda muito inteligente do senhor. E nós fomos lá no secretário Ronaldo, conversamos sobre essa dívida por várias vezes, eu juntamente com o Flávio. Então, eu queria deixar aqui meu apelo, que chegou a hora de arrecadar. São 55 mil que liquida as dívidas que a prefeitura tem. Então, eu vou terminar aqui a minha fala, espero que o voto é livre. Eu vou, como autor, o Flávio, nós batalhamos por isso aqui, entendeu?
Questão de ordem, senhor presidente. Continua. Terminei. Vereador, terminei. Devolvo a palavra ao vereador José Guedes, devolvo a presidência ao vereador José Geraldo Guedes e peço a palavra. Eu pedi questão de ordem. O vereador Gilson pediu primeiro. Com a palavra, o vereador Gilson. Eu queria só fazer um comentário aqui. Eu não sou da área de jurídico, não entendo nada de justiça, mas algumas pessoas que me assessoram, eu consultei essa emenda e eu vou votar contra a emenda, porque ela é inconstitucional. Nós não podemos separar duas empresas no meio de não sei quantas lá, 300, 400, que tem saldo devedor. Ou voto o PEP na íntegra, ou deixo o PEP de lado. A mesma coisa acontece aí com essas farmácias populares, gente que tem condição financeira, gente que rico, que vai lá pegar o remédio de pressão, porque ele não tem consciência, ele não sabe que a farmácia é direito dele, então ele não quer saber se ele tem condição ou se ele não tem, ele quer garantir o direito dele. Assim, essas empresas ricas ou pobres, elas nunca me deram nada, eu também não devo nada a elas, nem conheço o dono dessas empresas, mas eu só estou falando com a minha consciência. Não podemos fazer distinção, isso é inconstitucional, segundo as informações que eu tenho, e eu não posso votar uma emenda que é inconstitucional. Por isso, eu já adianto meu voto, é contra a emenda. Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. O senhor usou uma palavra, presidente, muito importante, arrecadar. Nós estamos no momento de arrecadar, não é? E deixamos de fora duas empresas que são maiores devedores do município, e nós deixamos de fora para arrecadar. Então, a prefeitura está precisando, urgente, e nós limitamos, aqui na casa, nós limitamos a possibilidade da empresa poder acertar a dívida dela. Nós queremos que ela jogue essa dívida na justiça e que fique lá 50 anos sem pagar o município? Então, isso aí é uma questão mesmo de consciência. Aí eu concordo com o vereador, o soldado Flávio, é uma questão de consciência. Uma consciência mesmo. O município precisa. Nós estamos realmente precisando de arrecadação, de arrecadar. E aí nós limitamos e deixamos de fora os dois maiores devedores do município. Então, eu voto contra a emenda. Me concede uma parte, vereadora? Perfeitamente, vereador. Vereadora, eu comungo com a ideia da senhora. E, vereador Gilson Marques, eu tive o mesmo parecer que o senhor teve do advogado do meu gabinete. Ele disse para mim que essa emenda seria inconstitucional. E aí eu respeito o vereador Flávio e sei da luta que ele tem feito aí nesse sentido, mas penso que fazer uma coisa que depois a gente pode ter problema lá na frente não seria interessante. Uma observação que eu fui até ali para perceber se a Ângela tinha essa informação, é que, na verdade, como se colocou isso para a cidade afora, parece que a Câmara vai votar um projeto e vai abrir mão da dívida da Vale e da Anglo Gold, quando isso não é verdade. Vai abrir mão de juros e de multa, assim como vai abrir mão para qualquer outra empresa no município que está em dificuldade, mas que quer acertar a dívida dela com o município. E aí eu acho que não é realmente legítimo que a gente deixe as duas empresas de fora. Tratar os iguais como iguais e os diferentes de forma diferente. Eu penso que é muito nessa linha aí. As duas empresas são ricas? São, mas devem da mesma forma de que o outro que deixou de pagar anos lá. E vou dizer mais. Quando fala em 20 anos de dívida, a gente está falando que essa dívida não foi cobrada nesse período, que houve uma falha dos governos, seja ele A, B, C ou D, de cobrar essas dívidas. Se existe um esforço do governo atual no sentido de receber essas dívidas e de resolver o problema, parte do problema de caixa do município, eu acho que é extremamente pertinente. E aí, nesse sentido, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Flávio, que tinha até conversado com Vossa Excelência e dito, inclusive, que votaria
emenda que o senhor fez, mas conversando com o advogado, ele me induziu e me convenceu que isso seria inconstitucional. Sendo inconstitucional, eu não vou votar a favor da emenda de forma alguma. Com a palavra, vereador Flávio. O bom é que a escola da vida é algo interessante. Cada dia a gente aprende uma forma nova e diferente de justificar o voto. É interessante. E eu sou bacharel em Direito e, oh meu Deus do céu, tem advogado para tudo. Tem advogado de todo jeito. Hoje tem advogado que dá cada parecer que é assustador, né? Se algum vereador tivesse consultado o jurídico dessa casa, ele veria que não existe a inconstitucionalidade. Não existe. Mas eu consigo entender, eu acho que política se vive assim mesmo. Uma semana de um jeito, outra semana senta, é um cargo novo aqui, é outro cargo novo ali. A gente vai entendendo. Eu sou um cara que eu consigo entender tudo isso. Eu só não consigo entender quando diz que vai entrar na justiça e vai levar uma vida. Os nossos vizinhos, queridos moradores de Nova Lima, são executados todos os dias. É interessante. Interessante. Mas a gente não vê os grandes sendo executados nem sequer um dia. Esse país não tem jeito. De Cabral para cá foi uma porcaria. Não vai melhorar nunca, porque nós não melhoramos as nossas vidas, os nossos dizeres. Dia nenhum a gente consegue mudar. A gente não consegue mudar. Tratar de forma desigual os iguais. Essa frase ela é interessante. Ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que eu tenho que tratar o menor de uma forma desigual, que ele se sinta melhor que o maior. Esta é a forma. É isso que é o tratar. O tratar é isso. Isso é uma forma jurídica. É onde eu vejo o menor, o morador de rua, e eu trato ele como melhor do que o cara que mora no Belvedere. É isso que quer dizer isso. Mas, no Legislativo, as coisas vão mudando. Então, senhor presidente, eu continuo com a minha consciência tranquila e fico chateado que, mais uma vez, sentei com o prefeito e as coisas mudaram. Mas, consigo entender algumas vezes, né, na presença de alguns vereadores dessa casa, né? Foi assim. E vai ser assim, não tem dificuldade. Como eu não mudo a minha postura dia nenhum, eu voto com os senhores, voto naquilo que eu acredito, eu não sento, eu não discuto meu voto com ninguém, eu vou continuar assim. Mas eu tenho certeza que daqui em algumas outras sessões, eu verei outros vereadores dizer a mesma coisa. Novamente foi descumprido um acordo. Então, vocês podem votar com as suas consciências, que eu vou votar com a minha, mas dizer da inconstitucionalidade, não. Aí é brincar com um montão de advogado, um montão de gente séria também. Tá? Eu acho que vocês podem votar da forma que vocês quiserem. Mas achar que eu ia fazer uma emenda inconstitucional, puxa vida, aí é brincadeira. Aí eu estou brincando. Estou brincando comigo, estou brincando com o povo. Então, senhor presidente, a nossa emenda não é inconstitucional, momento nenhum. O senhor pode ter certeza, nós podemos perder aqui, mas perder pela inconstitucionalidade, jamais. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria só de questão de ordem. Eu gostaria de lembrar que foi dito aqui que a prefeitura, no passado, não cobrou. Eu sou prova que a prefeitura já batalhou contra essas duas empresas. Tem 20 e tantos anos que eles devem, e eu sou do tempo que o prefeito tinha que ir lá na Anglo Gold, que eu trabalhava aqui nesse prédio, Prefeitura Municipal de Nova Lima, era aqui, ó. O gabinete do prefeito era aqui. E, se quisesse receber da Anglo Gold, Morro Velho, teria que ir lá e aceitar o acordo, fazer parcelas de 20 vezes, 30 vezes, eles pagavam do jeito que queriam, porque a prefeitura vivia numa miséria naquele tempo, não tinha nem pagamento, era vale. Então, cansamos de correr atrás, prefeito, vereadores, mas eles são ruins de conta mesmo, a vida toda. E quero dizer que não tem isenção para ninguém, tem a liberação, é dos juros de correção. O imposto você tem que ser pago. Então, não vou alongar mais, a nossa emenda, volto a avisar, a emenda do senhor é inteligente,
a emenda do senhor favorece o povo de Nova Lima, favorece a prefeitura, que estão... a nossa cidade está no fundo do poço. Então, eu não vejo que a Anglo Gold tem que pagar essa dívida de 100 vezes, 200 vezes, como eles faziam antigamente. Se pudesse, eles tivessem consciência, as empresas milionárias, bilionárias, que, como a doutora está dizendo aqui, a maior mineradora de ouro do mundo. E é realmente, então, terceira, né? Terceira mineradora mais rica do mundo. O que tem, gente? A doutora me orientar aqui, me lembrar que é a terceira. Está correto, tem que fazer isso mesmo. Ela aqui, tem que parar com isso, de vereador ficar dando risadinha. Ela recebe para isso, para me orientar e me lembrar, e lembrar os vereadores das coisas que nós estamos discutindo aqui. Ela paga para isso. Então, não vou alongar mais. A sua excelência vai como presidente ou como vereador, presidente? Eu tenho direito... Porque a sua excelência tem que passar a presidência, vereador, se pronunciar eu tenho direito... Não, o senhor não tem, não. A sua excelência não tem. Tenho o senhor direito, tem que passar a presidência e se pronunciar, o senhor está se pronunciando sobre a emenda. Então o senhor tem que passar a presidência. Vereador... Se o senhor quiser cumprir o regimento. Também, se não quiser... O senhor, quando foi presidente aqui, o senhor cansou de desobedecer o regimento interno. O senhor cansou de falar aqui, fora de pauta, e a gente escutou. Isso aqui é um assunto importantíssimo para a prefeitura. Só isso que eu quero dizer. E continue em discussão. Pedir questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson. Eu queria só dizer aqui que, de igual para igual, é não excluir ninguém. Se tem que ser de igual para igual, como o vereador disse, o caminho é não aprovar a emenda, porque não pode excluir ninguém. Estou com a palavra. Não disse isso não. Segundo, advogado tem pareceres diferentes, sim, claro que tem, mas cada um confia no seu. Eu confio no parecer que o meu me deu. Por isso eu estou indo aqui com a indicação dele. Dizer da crise, a Anglo, a Vale, pode ser a primeira, a segunda, a maior, a primeiríssima empresa do mundo, mas a crise está aí, instalada para todo lado. E quanto maior é a árvore, maior é o tombo. Você vê aí nas redes de jornais aí, estamos falando de jornais. Você liga a televisão de manhã aí, o que você vê é só crise, crise, crise em empresa grande, é 2.000, é 3.000 demissões, é greve para não demitir. Quanto maior a estrutura, maior a despesa. Então, se a gente conseguir, que eu nem acredito que esse PEP vai trazer o resultado que o município precise, em virtude da crise mesmo, IPVA, que é IPVA nosso, que é 3 milhões de reais, está faltando 4 e pouco para entrar, não entrou até hoje, nós estamos falando de outra linha. Eu não acredito que esse PEP vai resolver, mas se ele trouxer pelo menos o que garanta a folha do servidor, porque hoje de manhã eu estive lá e estou sabendo que esse mês, se tiver condição de pagar de 3 parcelas, sabe? Então, quer dizer, já ajuda a resolver. Então, eu acho que tem que ser de igual para igual. Queria, senhor presidente, fazer uma proposta para o senhor aqui. Eu estou inscrito aí no grande expediente. Está falando dentro da mesma linha que eu preciso falar 2 minutos, eu renuncio lá a fala no grande expediente e emendo a fala aqui. Que está dentro do mesmo assunto que eu quero falar ali. Está concedido, está dentro do mesmo assunto, não tem problema nenhum. Dentro do mesmo assunto. Nós estamos falando de voto. Nós estamos falando de voto, por isso. Semana passada, eu saí do plenário, porque o senhor não me deu o direito de falar, e o senhor disse aí que, aquele nome feio que o senhor falou aí, que a Câmara não é culpada, que o culpado é o prefeito. Veja bem o que está acontecendo aqui hoje. Se a gente vota, segundo a orientação do meu advogado, e segundo a orientação do advogado Silvano, vereador Silvano, nós vamos votar uma inconstitucionalidade, não vamos? E o prefeito, acuado pela pressão que ele está vivendo, vai executar. É mais um processo, mais um passo para o fundo do poço dessa cidade. Então, quando há uma fala daquela, tem que se repensar, porque o prefeito ele não trabalha sem voto.
se ele trabalhasse aí o voto, até tem algumas tolices que ele comete lá em cima, que isso não é problema nosso, tem Ministério Público aí para investigar, tem juiz, tem tudo enquanto há, e nosso dever de cobrar, e nós cobramos, como o senhor bem disse, que muitos de nós aqui já fomos lá mostrar a ele os erros dele. Mas fato é fato, nós somos culpados sim, porque todo dia entra projeto aqui e fala assim, eu não concordo, mas eu voto. Ele vai lá e executa. Eu não concordo com esse, mas eu voto esse. E aí entra esse de novo aí. Nós temos orientações que ele é inconstitucional e estamos querendo votar o projeto. Então, isso é que tem contribuído para afundar o município. Eu já disse aqui outras vezes, vou repetir hoje. Com o meu aval, ele não vai ser afundado mais. Eu sei que tem muita gente torcendo contra mim aí e que torçam, porque antes eu virei vereador com 45 anos de idade, comia, bebia e dormia. Não vou morrer de fome se perder o mandato. Tá certo? Isso é minha concepção, sempre foi essa, e não vai ser diferente daqui para frente. Mas enquanto eu for vereador, eu vou votar com a minha consciência, não induzido, não oprimido, não pressionado. E a minha consciência hoje disse que eu não posso votar, e a minha consciência hoje disse que nós somos culpados, sim, de tudo de ruim que tem nessa cidade, pelo menos nesses 2 anos e pouco que nós estamos aqui. Porque tudo que o prefeito fez lá em cima, ou quase tudo, melhor dizendo, tem o nosso voto aqui embaixo. Muito obrigado. Senhor presidente, como o senhor concedeu... Ô, Rúbia, você pode me tirar aí do grande expediente, é o que eu queria falar. Muito obrigado. Como o senhor concedeu ao vereador Gilson que ampliasse a fala, eu queria que o senhor concedesse para mim Perfeitamente. uma réplica da minha fala. Sim, senhor. Dizer o seguinte, eu acho que cada um comunga das ideias que querem. Eu não sou culpado pela situação que está em Nova Lima, não. Eu não sou culpado, não me sinto culpado. Sabe por quê? Cada um de nós carrega uma caneta na mão. A casa, ela tem 1 grau de culpa quando deixa de ler a lei de responsabilidade fiscal. Aí eu vou concordar com todo mundo. A casa culpa em não fazer o papel dela de fiscalizar, o qual eu e o presidente da casa fizemos ao fiscalizar, e nós até hoje não tivemos as respostas necessárias quando resolvemos fazer uma emenda em cima daquilo que é justo e que, com aval de nossos advogados, né, e o juiz dessa casa sabe que não é inconstitucional, a gente tem a surpresa que nós estamos tendo hoje. Então, senhor presidente, se tem mais alguém que se sente culpado aí pela administração atual, vocês fiquem à vontade. Eu não. Eu administro a minha vida muito bem, administro a minha casa bem, administro o meu gabinete bem e venho administrando tudo que eu faço muito bem. Agora, se o prefeito, como diz o vereador que me antecedeu, faz algumas tolices de vez em quando, quem sou eu para me assinar por ele? Eu não assino por ele, nem respondo por ele. Então, eu não posso comungar com a palavra de culpa se existe uma administração assim, não. De forma nenhuma. Que vocês comunguem isso para lá. Eu não vou nunca carregar no meu currículo político um tipo de coisa assim, não. Muito pelo contrário. Eu investiguei, eu fui a fundo, eu busquei. E estamos sendo quase derrotados aqui hoje. E talvez seremos derrotados. Então, senhor presidente, só reafirmar o meu compromisso com a minha cidade. Eu faço o meu papel de fiscalizar, sim, tá? Eu acho que o papel dessa casa, ele é maior de fiscalização que o próprio Ministério Público. Somos eleitos para isso. E esse papel ainda tem essa casa ainda tem um outro papel, que é o de julgar. Então, eu conheço o meu papel. Obrigado, presidente. Fui citado, senhor presidente. No início da fala, fui citado. Citei não, presidente. Citou, o senhor disse que deixou o vereador Gilson falar. Não, eu disse o vereador que me antecedeu, não citei não. Não, vereador Senhor presidente, eu vou falar como líder do partido. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Eu não queria criar um campo de guerra aqui, porque eu acho que não seria interessante. Mas, mais uma vez, eu volto a frisar. O município passa, sim, por uma dificuldade extremamente grande. Se a gente não tiver a capacidade de articular maneiras de conseguir arrecadação para o município, nós tivemos aqui hoje o pessoal dos vigilantes com medo de serem mandados embora. Esse dinheiro vai sair de onde? Alguém tem varinha mágica para tirar? Não tem. São as 2 maiores empresas. E aí, vereador Flávio, o senhor deturpou o princípio
constitucional que Aristóteles criou lá atrás, quando só diz que é tratar os iguais de forma igual. Aqui a gente está falando de imposto. A gente não... A frase não é essa não, vereador. Eu posso continuar, vereador? Fique à vontade. A gente está tratando aqui de imposto, e não das pessoas, e da capacidade das pessoas de trabalhar. É um tema específico. Então, se todo mundo deve imposto, nós vamos tratar a alíquota de imposto com igualdade. É nesse sentido. Mas eu respeito o pensamento do senhor, senhor vereador. Eu não, mais uma vez eu volto a falar, eu não estou aqui querendo criar um cordão de batalha para dizer se você está certo, se você está errado. Vou dizer mais. Quando o senhor fala assim que existe parecer de advogado para tudo que ele quiser, beleza, o senhor acredita no parecer do advogado do senhor, e eu acredito no parecer do meu advogado que recebe para isso. Lá na frente, se der justiça, a gente vai ver quem que vai estar certo ou está errado. Mas até então, eu tenho que usar o meu livre-arbítrio de fazer aquilo que eu julgar ser mais certo. Não justifica, porque o advogado deu um parecer para o senhor diferente do meu, que eu tenho que ir com o do senhor. Respeito o parecer que o advogado do senhor teve. É o mesmo caso que nós tivemos aqui atrás. Ó. Com relação à mesa, um advogado deu um parecer, outro deu outro diferente, foi para a justiça, pronto, resolveu. Não tem problema. Eu continuo acreditando no parecer do meu advogado. Eu fui citado. Senhor presidente, citado de nome mesmo. Eu fui citado com nome. Falar também? Oi? Eu vou passar a palavra ao vereador Gilson. Pode falar, vereador. A discussão é Só quero dizer o seguinte, defender, todos nós temos que nos defender mesmo. A acusação ela não é feita para ser retalhada, revidada, ela é feita para se defender. Não vê o que eu passo na cidade, eu nunca revidei ninguém, eu apenas me defendo da forma que eu posso defender. Agora, se você pegar ali, porque aí não tem mentira. Na ata dessa casa não tem mentira. De 1º de janeiro de 2013, salvo engano, até ontem, eu não vi mentira na ata, está gravada aí. Certo? Pouquíssimas vezes, alguns de nós votamos contra alguma coisa do prefeito aqui. Pouquíssimas vezes. Então, por que nós não somos culpados? Nós somos culpados, sim. Nós votamos as coisas, essas burradas que ele está fazendo lá em cima. Pouquíssimas vezes, e está na ata aí. A ata não pode ser apagada. Ela está aí mostrando que nós votamos quase que na totalidade tudo que ele está fazendo lá em cima. É claro que nós não mandamos ele fazer burrada, nós não mandamos ele criar a coordenadoria que não funciona, mas nós votamos. Nós votamos porque acreditamos que ela ia funcionar, mas ela não funciona. Mas como bem o senhor disse semana passada, nós temos cobrado isso dele. Não temos tido resposta não, mas temos cobrado. Mas cometemos o erro de votar. Nós votamos o orçamento que deu errado aí. Nós votamos muita coisa aqui que deu errado lá em cima. Então, quase que na totalidade, ratifico a minha fala. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador Silvânia. O vereador Flávio foi citado com a palavra. Não vou levar muito tempo, não. Flávio, eu vou só pegar uma parte da fala dele, vereador Fausto. Coisa rápida. Coisa rápida. Vou só pegar uma parte da fala do vereador líder da bancada do PT, o qual eu participo. Eu votaria o projeto aí, pensando na situação do município, tranquilo, mas depois da fala de Vossa Excelência, eu voto com mais firmeza, quando o senhor diz que os vigias que podem perder o emprego serão, o senhor gravou a palavra que o senhor falou? Com arrecadação, que eles estão aqui reclamando, porque podem perder o emprego. O senhor está fazendo uma pergunta para mim? Estou fazendo uma pergunta, o senhor disse... Eu falei que eu citei um caso específico na contextualização da minha fala, que eles podem, em algum momento, ser penalizados se a gente não conseguir melhorar a arrecadação do município. Maravilha. Obrigado. Então, vejam bem, senhores, eu vou votar aqui hoje com uma consciência mais tranquila do mundo. Votando esse projeto, o governo faz a arrecadação e nenhum funcionário público perde o emprego. Maravilha? Vocês me conquistaram. Bacana. Está de parabéns, vereador líder. Espero que seja concretizado. Obrigado. Vamos colocar em votação a emenda. Eu quero falar a questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Eu deixei para falar por último, até porque eu não quero citar ninguém, já estou citando a Sua Excelência, que eu não quero citar nome de vereador nenhum, porque eu tenho alguns esclarecimentos a fazer a respeito da emenda. Eu, nessa casa, há um mês, ou não sei quanto tempo atrás, eu falei sentado nesta cadeira, que eu era totalmente contra, que eu não posso me esconder do que eu faço aqui.
o povo que me pôs aqui dentro tem que saber que eu era totalmente contra dar anistia de IPTU à Vale e à Anglo Gold. Falei aqui nesse plenário e preguei isso por todas as vias de Nova Lima. Inclusive, quando eu passei pela prefeitura, eu fiz uma cobrança judicial da Vale, que a central dela é no Rio de Janeiro, até o nome da presidente da Vale lá na época, que financeira, que não era o Murilo, o presidente era da área financeira, foi encaminhada pelo procurador doutor Castelar. Nem resposta para a prefeitura eles deram. Nem resposta. Eu tenho certeza que não chegou até hoje. A Vale e a Anglo Gold, ela está pouco se lixando se essa emenda vai valer para eles ou não. Mas para o município ela vale. Eu cheguei à conclusão, pessoalmente eu, até porque o Legislativo nos dá a oportunidade de mudar o nosso voto quando nós queremos, que é um direito de qualquer vereador constitucional. E eu cheguei à conclusão que eu vou votar contra a emenda, porque não adianta o que está ali dentro para resolver o problema financeiro de Nova Lima. Mas não se iluda, não. É capaz da Vale nem a Anglo Gold aproveitar isso, porque a lei é muito branda para essas empresas grandes, devia penhorar os bens deles, porque aí eles vão mexer para pagar as dívidas deles. Mas não vão, até não acredito que vai resolver o problema do município, mas é o único horizonte que está tendo por aí. Até porque as informações vão chegando a gente, de mim ninguém pode falar, porque eu não tenho emprego na prefeitura. Eu duvido que ache um emprego lá. Eu não sou amigo pessoal do prefeito. Tem uma relação extremamente tumultuada, vai e volta, então a minha não convence. Ou se convenceu uma vez ou outra, foi porque eu quis, eu achei que estava certo, tinha que ser convencido. Agora, o direito do voto, ele é soberano de qualquer um de nós. Cada um tem o direito do voto. E eu posso mudar ele em qualquer hora. Agora, ninguém nunca viu mudar um voto ali para presidente da casa. Se eu falei que voto num cachorro, vai ser até o final. Se eu falei que eu voto numa cachorra, vai ser até o final. Agora, aqui na casa, eu posso virar para você, vereador, e dizer que eu vou votar com você amanhã um projeto. Amanhã eu estou convencido que ele não é bom, eu vou falar, vereador, não quero votar, vou votar ao contrário. Isso tem no Senado, tem na Câmara dos Deputados, tem em qualquer lugar. Isso é o Legislativo. Isso é o Legislativo. Nós temos que aprender a conviver com isso aqui. E aqui nós todos somos colegas. E vamos conviver com isso. Queira ou não queira. Então, eu até acho que isso aí não vai resolver o problema, porque eles não vão pagar. Mas não tem outro horizonte para Nova Lima, não. O lixo daqui 15 dias, se não pagar, não tem nem como pagar o transbordo mais. É mentira ou não? Não tem, vai parar. Lagoa Santa não, minto. Santa Luzia, o Calixto fez uma teimosia lá, num projeto lá. Santa Luzia ficou sem dinheiro, ficou quase um mês e meio com o lixo tudo na rua. Foi um caos. E sabe o que sobrou aquilo? Aquilo sobrou para casa e para o prefeito. Porque sobra para nós, aí, é responsabilidade nossa. Agora, eu só quero mostrar isso e dizer que o meu voto eu mudo ele quando eu quero, a hora que eu quero. Agora, eu tenho... Estou falando, vereador. Eu dei a palavra uma vez só, o direito de falar, ué? Não, porque eu estou falando, vereador. Estou só pedindo com a educação e sua excelência que eu estou com a palavra. Eu não falei uma palavra quando qualquer vereador estava falando. Então, isso é o Legislativo, nós temos que entender isso. E tomara que eu vou votar isso aqui hoje, e que eu não vou falar aqui uma D, com essa Vale, com essa Anglo Gold, pague para nós sair desse vinagre que está aí. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Fausto Nichini. Nobres vereadores, infelizmente, as nossas leis permitem isso. A empresa dever 5, 10, 15, 20 anos. Não vamos longe, não. O próprio condomínio mesmo. Hoje tem condôminos inadimplentes em prédios de moradias que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem pagar condomínio. Infelizmente, as nossas leis é que são frouxas. E eu vejo, nós estamos passando no momento, nós, Nova Lima e várias outras cidades do país, estamos passando por uma grave crise financeira e eu acho que é o momento de pararmos e pensarmos de onde tirar dinheiro.
E acho que apareceu aí, acendeu uma luz no fim do túnel, que é onde a gente pode conseguir arrecadar algum trocado. O que eu não quero é ver mais, principalmente essas duas empresas, grandes empresas, ficarem mais 10, 20, 30 anos sem pagar os impostos. Agora, como o senhor muito bem diz, o meu nobre vereador, Nélio Aurélio, pode ser que eles não queiram pagar, mas eu até acredito que depois de tanto tempo, vendo uma anistia dessa, acho que eles terão interesse, sim, e inclusive exploram o nosso município. Eu acho que eles têm que, sim, pensar agora uma maneira de ajudar o nosso município. Eu não estou nem aí para ninguém, não. O importante hoje, para mim, é ajudar, é salvar Nova Lima. Isso é o que é importante. Com isso, vamos evitar de demitir mais funcionários, né? Daqui uns dias a nossa saúde está deficiente, a educação, a segurança. Isso, para mim, que é importante. Qualquer um de nós, seja qualquer um, o mínimo que puder, nesse momento, fazer para ajudar, salvar a cidade, eu acho que será bem-vindo. Dá uma parte para mim, vereador. Muito obrigado. Dá uma parte para mim. Só rapidinho, vereador. E para mim, igual é igual para todo mundo. Não tem A ou B, não. Igual eu sou democrata e sou mesmo. Para mim, democracia é igual para todo mundo. Uma parte, muito vereador. Obrigado. Só uma partinha para mim, vereador, te pedir. Claro, vereador. Está dada a parte. Permite, presidente. Lógico. É só lembrar que eu disse aqui que eu tenho vai e vem com o prefeito, e tenho mesmo, porque às vezes a gente discorda de muitas coisas. Eu não tenho emprego no município, nenhum, pode procurar lá. Ninguém convence o meu voto, quem convence mesmo sou eu. Eu estou aqui há 16 anos, passei por 3 prefeitos, e o meu voto, prefeito nunca mandou nele nessa casa e nunca vai mandar. Agora, existe o consenso, o prefeito senta, conversa, e se eu achar que deve, deve. Este caso aqui, não foi só o prefeito, até porque eu não participei em reunião com ele para isso, não. É na rua mesmo que eu estou ouvindo, que a situação, depois que eu fiquei ouvindo o negócio do lixo, que eu entendi que o negócio está num vinagre mesmo. Como diz o nosso glorioso Vila Nova, está no vinagre também, lutando para tirar fora. É só isso aí que eu queria acrescentar, e muito obrigado pela sua parte, vereador. Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que concordam com a emenda, permaneça como estão. A emenda foi derrotada por 6 votos a 2. Com a palavra, vereador Flávio de Almeida. Só agradecer a casa, o entendimento de projeto, e dizer que a gente continua aí. Até o final do ano que vem nós estamos juntos aí, na luta. Que a gente está junto aí, né, e que entendimento é isso mesmo. Cada um tem o seu, não é isso? E só para a gente encerrar, eu fiquei feliz em ouvir as falas dos vereadores, de cada um, prestei muita atenção. Amanhã eu vou estar pegando a ata e espero que vou votar na esperança que os nossos problemas terminaram. Fico feliz por isso. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria vereadora Ângela Lima. Eu quero justificar o meu voto e que ele fica registrado em ata. Pelo compromisso com minha cidade, eu votei contra a emenda. Questão de ordem, senhor presidente, ainda em tempo, Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu quero só que registre na ata que eu disse e continuarei dizendo que voto contra a emenda porque entendo que ela é inconstitucional. Eu não fiz aqui promessas de milagre nenhuma com o PEP diante da cidade. Nenhuma. Não fiz promessa nenhuma de não demissão, de melhorar a situação. Muito pelo contrário, está gravada em ata que eu disse que nem acredito que o município tenha o êxito esperado com esse PEP. Mas é a saída que tem no momento e é inconstitucional, de igual para igual, de A a Z. Muito obrigado. Em sua primeira votação, projeto 1521, 2015, em votação, em discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Eu vou votar contra, porque eu acho que justificativa de voto
Como foi dito várias vezes aí, cada advogado no mundo tem um pensamento. E o advogado que eu consultei, ele disse para mim que a emenda, ela é uma emenda normal, Constitucional. Constitucional, que há muitos anos deveria ter sido feita essa emenda. Então, infelizmente, eu vou ter que votar contra. Justificativa de voto, por favor. Justificativa de voto. Eu vou votar a favor, porque eu não quero amanhã carregar nas minhas costas o mesmo feitio que o meu prefeito tem carregado, o de tratar uma coisa um dia e descumprir no outro dia. Como eu tratei o voto com ele, eu estou confirmando o meu voto. Espero que ele aprenda alguma coisinha com isso. Senhor presidente, questão de ordem. O senhor vai pôr o projeto em votação a segunda vez? A votação foi... Só questão de ordem. Coloca o resultado. A 1. Questão de ordem. A favor. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Ele foi votado a primeira vez, não foi isso? Vai, agora Será a que o senhor segunda. podia consultar o plenário para votar a segunda? Já está para votar. Ó. Obrigado. Projeto de lei complementar 1521/2015. Autoria, Poder Executivo, que institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários, PEP, no âmbito municipal de Nova Lima, além de dar outras providências. Em sua segunda e última votação, o projeto, fora a emenda em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Justificativa de voto. Votando contra. Justificativa pelo fato de eu ter apresentado, juntamente com o vereador Flávio de Almeida, uma emenda que nós achamos que é de grande valia. O voto é soberano, cada um vota de sua maneira. Eu nunca votei sob pressão, sou um vereador corajoso. E eu acho quem deve, principalmente as empresas que enriqueceram em nossa cidade e, no meu modo de entender, ajudaram muito pouco. Levaram a nossa riqueza, estão levando a nossa riqueza e continuarão levando nossas riquezas. A obrigação é pagar os impostos, tomar vergonha na cara e pagar os impostos. Então, nós estamos aí numa pendura danada, com duas empresas devendo 55 milhões, que, pelo que o prefeito disse, liquidaria os débitos que a prefeitura tem com os fornecedores. Justificativa de voto, senhor presidente. Resultado da votação, segunda votação, 8-1, palavra, vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, mais uma vez, voto a favor, porque a palavra de um homem se confunde com a de um bom político. Quando você confirma a palavra, você tem que manter em qualquer lugar. Talvez, das câmaras municipais ao Senado, está ruim, e o político carrega a fama de corrupto, de sem vergonha, porque ele não mantém a palavra. Eu vou manter a palavra aqui hoje novamente, porque eu disse para ele que eu votaria. E qualquer momento nos corredores da Câmara, que eu der a palavra para um de vocês, eu confirmo ela com a casa cheia ou vazia. Eu, graças ao bom Deus, vou encerrar minha vida pública sendo diferente. Obrigado. Projeto de lei 1529/2015. Senhor presidente, eu gostaria de deixar bem claro aqui, soldado Flávio. Com a palavra, vereador. Ninguém em nenhum momento me pediu para votar a favor ou contra. O voto é meu. Eu voto o que eu quero, a hora que eu quero. Ninguém me pediu voto. Fica bem claro aqui. Se eu achar que eu devo votar a favor, eu voto. Se eu achar que eu voto contra, eu voto. Em nenhum momento, fique bem claro, o voto é meu, vereador Fausto Nichini. Senhor presidente, ninguém aqui me obriga a votar em nada que eu não quero. Fui citado. Mais uma vez, eu... encaminhar o projeto de lei, request legislativo, 1521/2015, a sanção. Com a palavra, vereador. Mais uma vez, eu fico assustado. Eu não disse nada disso aqui. A interpretação de texto nesta casa ela é terrível. Eu não disse na minha fala, eu disse na minha fala
que a palavra de um homem se confunde com a de um político. Isso foi isso. E que eu vou sair daqui como um bom político, diferente, é só isso. E que se eu der a palavra no corredor, eu cumpro em qualquer lugar. Não disse nada demais aqui, não. Não disse nada que, não, que o voto é meu, que o voto é seu. Todo mundo sabe, vocês foram eleitos para isso. Agora, cabe a mim o direito de dizer para o povo que é um direito, é só isso. É só direito. Mantive a minha palavra e disse que o prefeito precisa aprender alguma coisinha. Eu mantive minha palavra. É um direito meu também. Agora, outro meu direito de pegar a ata e guardar. É só isso, é um direito, senhor presidente. Agora, se o voto é seu, se deixou de ser, todo mundo sabe. Para isso que foi eleito. É para votar mesmo, com a consciência de vocês. Agora, eu só disse na minha outra fala que vou continuar toda semana trabalhando do mesmo jeito. Trabalhando aqui, trabalho aqui, fiscalizo ali, busco documento aqui. É o meu jeito mesmo. Fazer o quê? Projeto de Lei 1529/2015, autoria da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que dá a denominação ao alugador público que menciona e contém outras providências. Rua Retiro das Vargens, bairro Bela Fama. Em sua única e primeira votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado 9 votos. Encaminho o projeto legislativo 1529/2015 à sanção. Senhor presidente, questão de ordem, 1 minuto, por favor. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Antes da sua excelência entrar na terceira parte, que é discussão e noções do requerimento, eu queria pedir uma complacência, um favor à sua excelência, que eu disse nessa casa, até porque eu tenho que me ausentar agora, eu tenho que sair. Eu queria que a sua excelência, porque essa semana o vereador Gilson me encaminhou uma correspondência, me convocando para a Comissão de Direitos Humanos? Sim. Direitos Humanos, e aquela conversa, desde que a sua excelência entrou na presidência, que eu não concordo na distribuição de cargo, mas isso é coisa que já foi discutida, eu não quero entrar nesse mérito, que eu não queria participar de comissão nenhuma. E eu estou numa comissão, eu já pedi lá atrás para me tirar de todas as comissões, que são as piores, se é que existe pior, eu não sei, claro que... Então, me tirar definitivamente. Eu não participo das preferenciais, como se disse na casa, da ação de justiça, direito, orçamento, serviço público, meio ambiente. E, então, eu não tenho capacidade para participar dela em 16 anos, eu quero que eu fique fora de todas elas. Só queria que Sua Excelência me tirasse, porque ele me convocou essa semana e eu disse a ele que eu não ia comparecer. E justificar minha saída, que eu tenho um compromisso inadiável e estou me retirando. Muito obrigado. Eu pediria ao vereador Nélio Aurélio que fizesse por escrito. Se eu fizesse o pedido por escrito... Não entendi. Esse pedido, se eu fizesse por escrito... Fiz em plenário, está na ata, está na fita. Fiz para Sua Excelência aqui. Para me encaminhar. Vereadores são testemunha aqui, deve ter testemunho de vereador, que é um dia que eu fiz. Se é que tem que ser oficial... Eu acho que a ata basta e a fita, mas eu mando fazer amanhã. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Vereador, o vereador Nélio. Com a palavra a vereadora Ângela Lima. Antes do senhor retirar, o senhor vai ter que se ausentar, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores pais pelo Dia dos Pais, que foi no dia 9 agora de agosto. Desejar a vocês felicidades, que Deus continue protegendo vocês e que dê a vocês uma vida plena ao lado de seus filhos. Parabéns para vocês, pais. Obrigado, vereadora. Muito obrigado, que eu tenho um casalzinho. Presidente. Eu não abro mão. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem do vereador Nélio sair, porque eu não... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Alexandre Bonifácio. É porque eu não pude vir na última reunião, problema de saúde, vereador Nélio. Mas eu quero te parabenizar por pegar o Vila Nova na situação que está o Vila Nova, precária, e ter a coragem de assumir o Vila Nova. Eu quero te parabenizar, tá? E sei que o povo nova-limense vai ficar muito feliz, que o Vila Nova é patrimônio da cidade. E eu sei da sua competência, e parabéns pela coragem e atitude que você teve nessa tão ruim, nessa fase de momento difícil que o Vila Nova está passando. Eu quero te parabenizar perante os nossos novos vereadores aqui. Alô, obrigado. Fui citado, posso responder? Eu gostaria também de dizer que o senhor
que ser presidente do Vila é pior do que ser prefeito, é pior que ser vereador. Então, eu quero parabenizar pela coragem do senhor, nos momentos que o Vila atravessa. O Vila está capengando há muitos e muitos anos. Eu admiro o homem que tem coragem de assumir a presidência do Vila Nova. O senhor está de parabéns. E eu, como vilanovense, um simples vilanovense, o senhor pode contar com minha contribuição, porque desde quando eu nasci, eu estava na barriga da minha mãe, eu sou vilanovense. Muito obrigado, senhor presidente. Você quer falar? Não, a palavra está com o vereador Alessandro, pede para ele. Você quer falar? Senhor presidente, agradecer as palavras do Alessandro Bonifácio, a respeito de Viraval, de sua excelência também. A situação hoje não é em 2006, quando eu assumi. Hoje ela é 30 vezes pior, mas muito ruim mesmo. Mas nós estamos correndo atrás, estamos trabalhando. Acho que, se Deus quiser, nós vamos achar a saída para o Vila. Os funcionários têm que ter paciência, porque pegamos uma situação que eu estou aqui há 22 anos em Nova Lima, vivo aqui, sempre acompanhei a vida do Vila, igual dessa vez, eu nunca vi na minha vida. É muito difícil, mas estão tentando alguma saída. Eu sei que o Pedro Lourenço do BH está ajudando, acertou com o presidente do Vila Nova para sair, está pagando ele em 3 pagamentos. Sinceramente, já que a sua excelência falou e o vereador Alessandro falou, eu nunca vi isso, ter que pagar um presidente para sair. Primeira vez que eu vejo na minha vida no Vila Nova. Eu sei que eu nunca vi. Os presidentes que entram, às vezes, saem, deixam o clube lá no vinagre, mas pagar para sair, foi a primeira vez que eu vi na minha vida, nunca vi isso. Mas tudo é isso mesmo. Esse dinheiro que o próprio BH ia nos ajudar para acabar de dar uma levantada foi para pagar o presidente. Então nós estamos sem nada, nada. Eu estou com a cara e a coragem na rua tentando arrumar a condição do Vila sobreviver. E o Vila vai precisar, não é de mim, não. Vai precisar muito dessa casa. Eu sei que tem vereador aqui que vai falar isso, aquilo, mas chega na hora, todos sempre ajudou. Todos, eu tenho certeza, sempre ajudaram. Eu duvido. Quando um radialista fala mal da Câmara, que seja essa, as que passaram lá atrás, nunca, inclusive essa, sou testemunha que eu fui presidente aí, nunca deixaram de ajudar o Vila Nova. Todos os vereadores aqui, né? Eu não todos. E tomara que a gente consiga levantar essa receita, porque a situação é desesperadora. Como a sua excelência disse que eu sou corajoso, que Deus me dê mais coragem ainda. Obrigado. Senhor presidente, antes do senhor passar para a próxima parte, eu queria fazer um relatozinho, pequenininho. Com a palavra, vereador Primeiro, Gilson eu queria Marques. agradecer a presença do secretário de obras ali, o Hélio Santin, e fazer um destaque ainda que, dentre os 20 e poucos secretários que tem nesse município, é o único que nos prestigia aqui constantemente, exceto quando não há interesse de algum dos demais. Quando tem interesse deles, eles vêm e sentam aí, não tem nem o respeito de esperar a reunião acabar. Discutir o interesse deles, levantam e vão embora. E o Hélio, ele tem aí nos prestigiado constantemente com a presença dele. Eu queria agradecer, Hélio, e parabenizar a sua atitude. É conhecendo a cidade que se faz um bom trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente. Oi, senhor presidente, o relato que eu quero fazer é o seguinte. Ontem, pela manhã, acho que sexta-feira, eu encaminhei um ofício aí à Secretaria da Casa, solicitando o plenário para uma reunião da Comissão de Meio Ambiente. De Meio Ambiente não, da Direitos Humanos. Na qual o vereador que acaba de sair disse o senhor que está pedindo a destituição do cargo, mas eu ainda, na qualidade de presidente, enquanto não for oficializado, todas as vezes que tiver essa reunião, eu vou convocá-lo. Até porque depois eu e a vereadora decidimos alguma coisa que ele não concorda, pode virar porrete na nossa moleira. Então, até que se oficialize o desligamento dele, ele será convocado todas as reuniões que tiver. Mas o que me causou estranheza, a Rubia acho que estava de férias, né? Com certeza se ela tivesse não teria acontecido isso. Cheguei aqui, pedi para preparar o plenário, e quando cheguei aqui, ainda certifiquei com a moça que estava aí fora, está tudo certo, os microfones estão ligados, está tudo funcionando, está tudo funcionando. Fizemos a reunião e perdemos a reunião. Tive que reagendar para amanhã, às 8 horas da manhã, porque não gravaram a reunião, uma reunião que tem que ser oficial. Agora, será possível
que o profissional que estava aí não sabia que a reunião de comissão no plenário ela tem que ser oficial? Será que o gabinete tem que especificar que tem que gravar a reunião? Porque foi esse o argumento que me deram lá. Nós pedimos, através de ofício, uma reunião da Comissão de Direitos Humanos. Quando o vereador que foi da comissão comigo, nós fizemos 3 ou 4, 5, sei lá, e todas foram gravadas. Não lembro de ter especificado que ela teria que ser gravada. Então, tenho certeza que houve uma falha grande. Queria pedir ao senhor para que as providências fossem tomadas para que isso não se repetisse. É constrangedor para nós, para as pessoas que foram ouvidas, que terão que ser ouvidas novamente, e até para os ofícios que encaminhamos, né, esperando hoje a gravação, quando fui buscar não tinha. Muito obrigado. Eu pediria desculpa, né, que isso não pode realmente acontecer. Pediria ao doutor Diego para tomar as providências para que isso não aconteça. Infelizmente, pode causar mais problema para a Câmara ainda, porque é uma reunião oficial solicitada por um vereador. Então, a gente promete para o senhor que isso não vai acontecer. O doutor Diego vai tomar as providências. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Alessandro Bonifácio. É só para deixar registrado aqui, o Justo falou do secretário Santinho, eu também quero deixar registrado aqui a presença no plenário aqui do nosso novo assessor da saúde, Marco Aurélio, que parabéns pelo prefeito, trouxe o Marco Aurélio, está buscando verba pela saúde, então seja bem-vindo à nossa cidade, e que nós precisamos disso aí, de assessores que correm atrás, que ajudem a nossa cidade. Também quero registrar a presença aqui do nosso secretário do PRTB, Val Calçados. Obrigado, presidente. Discussão e votação. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, primeiro, em relação ao que o vereador Gilson Marques falou, acerca das comissões, isso é um problema antigo e eu entendo que deva se tornar regra essa questão da reunião das comissões serem oficializadas. É que tem sido praxe na casa e, às vezes, o acordo, a gente sabe, a reunião, ela muitas das vezes, ela acontece, mas não segue os trâmites legais. Então, seria bom que fosse regra, que a casa providenciasse isso. Eu também comungo, porque eu também já me decepcionei chegando aqui para fazer uma reunião importante, que foi inclusive que a gente discutiu o balanço quadrimestral do município, e a gente ficou com essa questão da falta da gravação. Mas a gente providenciou na hora e resolveu o problema. Outra coisa, a gente não pode deixar de ressaltar aqui, a gente sabe que o município está vivendo uma crise muito grande. Crise essa que a gente vem batendo lá atrás, que a gente vem cobrando atitudes do Executivo. Só que as coisas foram tomando proporções que agora ou se toma decisões ou, num dito popular, a vaca vai para o brejo. Porque os boatos já não são mais boatos, já são oficiais. Agora o Executivo está colocando na rua a situação, os problemas que estão acontecendo. Eu fui chamado a uma reunião na semana passada, junto com os vereadores, junto com o sindicato, e o prefeito, ele explanou ali a situação real do município. E realmente a situação é caótica. Eu não sei quais são as decisões ou as ações que deverão ser tomadas. Isso é responsabilidade do Executivo, em criar esse mecanismo. Mas entendo também que é responsabilidade de todos nós somarmos esforços para sair dessa situação. Nessa hora, eu entendo que não vale se tirar proveito dessa situação, nem para fazer política e bater e ficar aqui, porque eu avisei, eu sei que eu avisei.
Vereador Silvano, a gente na reunião pôde muito bem colocar, voltar no tempo, trazer algumas questões, mas agora realmente a questão é arrumar solução. Até por isso eu votei essa questão do PEP e quero dizer aqui que estou disposto, e acredito que essa casa está disposta, a fazer o que for preciso para ajudar o município. E entendo, embora tenha sido oposição a esse governo o tempo todo, embora não tenha sido ouvido, eu quero aqui fazer coro com as palavras do vereador Gilson, e eu não pude falar isso na semana passada, porque não tive a palavra, então eu tenho o dever de falar agora, porque foi dito da mesa que essa casa não tem culpa. Eu acredito que tem culpa, todos têm culpa. O prefeito tem culpa, o sindicato tem culpa, e essa casa tem culpa. Então, o problema está aí, e nós temos que achar solução. Essa é a mais pura verdade, é o que eu penso, e nós estamos vivendo numa situação em que vai gerar desgaste de novo para essa casa. Mais uma vez vão acontecer coisas polêmicas. Hoje, embora tenha tido discussão aqui, foi até tranquilo, perto do que está por vir, porque a situação realmente é caótica. Então, é bom a gente só deixar claro que houve essa reunião e que a situação realmente está crítica e que precisa se encontrar solução urgentemente. E essa casa precisa participar sempre dessas discussões. Por isso que eu fiz questão até de ir na reunião, vereadora Ângela. A senhora sabe que eu nem ia antes nas reuniões, mas eu fiz questão de ir porque a situação realmente está caótica e, nessa hora, o que vale realmente é o município. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui citada. Vereador, eu gostaria de cumprimentá-lo e dizer para você que nós, que somos do governo, que sempre defendemos o governo aqui nessa casa, ficamos felizes de ver que nós estamos deixando de lado as nossas diferenças e nos juntamos com compromisso com a nossa cidade. Então, isso é muito importante. Então, como líder do governo, eu agradeço a sua sensibilidade de estar participando conosco, com toda a Câmara, porque aí nós tivemos a presença também do vereador Fausto Nichini, tivemos também a presença do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, tivemos a presença do nosso presidente, José Geraldo Guedes, vereadores da oposição, que se juntam com um único compromisso: trabalhar pela nossa cidade, resgatar a nossa cidade. Então, nós agradecemos muito a participação da Câmara na reunião que tivemos junto com o Executivo. Obrigada. Discussão e votação de indicações, moções, requerimento inexistente. Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal. Posso? Pode, Coisa perfeitamente. rápida, não vai atrapalhar muito, não? Requerimento do vereador Flávio de Almeida. O requerimento é o seguinte, um requerimento ao Executivo, né, que ele possa parabenizar o secretário Santinho e o ex-vereador Ronaldo pela abertura da via em Água Limpa, uma via que hoje está sendo sinalizada e que vai, com certeza, salvar muitas vidas. E abertura de rua por iniciativa deles, foram para lá, trabalharam de verdade, viram a situação lá, e a comunidade, ela agradece por isso. Então, a gente tira o chapéu para quem é bom. E eu meto a ripa em quem é mal mesmo, sem piedade. A vida é assim mesmo. Obrigado. O requerimento nesse sentido. Tem um requerimento verbal. Vou colocar em votação primeiro. Por favor. Perfeitamente. Em discussão, o requerimento do vereador Flávio de Almeida. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, vereador Fausto Nichini.
Senhor presidente, um grupo de moradores hoje do bairro Barbosa Pena 2 me procurou, e por isso que eu estarei fazendo esse requerimento, que a Polícia Militar promova rondas com mais frequência no bairro Oswaldo Barbosa Pena 2, onde tem ocorrido diversos arrombamentos em casas e apartamentos, o que traz um enorme prejuízo para famílias que residem naquele bairro. Inclusive, hoje, a casa de uma funcionária da casa, que é Adriana, foi assaltada. Muito obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Fausto Nichini. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Presidente. Senhor presidente, em tempo só queria fazer uma correção. Com a palavra, vereador Gilson. Eu cumprimentei aí o Gilson. secretário Hélio Santin e fui falar mal dos outros secretários, dos demais secretários, e esqueci de cumprimentar o assessor dele, que também sempre o acompanha aí nas visitas aqui na Câmara. Viu, Ronaldo? Você desculpa aí, parabéns. Eu quero... A palavra, o vereador Alessandro Bonifácio. Quero lembrar aqui, senhor presidente. Está em discussão o requerimento. Quero lembrar aqui, presidente, nosso Aldo Pilar, dia 15 agora de agosto, né? Vamos voltar ao requerimento primeiro? Continue em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Palavra ao vereador Alessandro Bonifácio. Mais uma, pode ser uma moção de aplauso ou parabenizar os festeiros 2015, que nós temos aqui nosso companheiro vereador Leci Campos, mais a esposa dele, que está sendo uma festa maravilhosa para a cidade, tá? Parabenizar ele. E lembrar que dia 15 de agosto agora é dia 15 de agosto da nossa padroeira da nossa cidade, né? Nosso Alto Pilar, né? O senhor me concede uma Com parte? certeza. Senhor presidente, é só porque é muito importante a gente ver a luta que o vereador Leci travou, né? Luta essa que, em todo momento, ele teve resistência de conseguir as coisas, de lutar. Então, ele foi sozinho mesmo, pouca ajuda que veio de fora, ele batalhou com empresas e junto com o padre. Então, a gente tem que parabenizar esse vereador, porque realmente ele mostrou que de lutar ele entende um pouco, sim. Então, é só para acrescentar mesmo. Eu gostaria de dizer que o nosso colega Leci está de parabéns. Ele me pediu um apoio e, graças a Deus, eu tive a felicidade, encaminhei, fui com ele no empresário e nós conseguimos uma verba razoável para a festa. Ele ficou muito satisfeito com esse vereador. Quarta parte, vereador. Podemos, presidente, fazer uma moção de aplauso, nós todos os vereadores, né? Perfeitamente. Os festeiros. Em votação, a solicitação do vereador Alessandro Bonifácio, o vereador que concorda permaneça como estão, aprovado 8 votos. Quarta parte, apresentação de oradores inscritos, vereador Zé Guedes, no grande expediente. Quero dizer nessa noite que eu, com relação às coisas que têm acontecido em Nova Lima, eu não fiz nenhum acordo com o prefeito. O prefeito, desde o início do seu mandato, ele não cumpriu nenhum tratado com esse vereador. Outro dia, na reunião em seu gabinete, foi dito a palavra ódio em Nova Lima por um assessor seu. E eu pedi a palavra e disse que o ódio está lá na prefeitura. Na prefeitura tem pessoas boas e tem pessoas más, que enterram o prefeito. Enterra 7 palmos. Por quê? O prefeito passa uma ordem para o seu assessor e ele não cumpre. O prefeito é culpado porque o prefeito autorizou alguma coisa, alguma solicitação do vereador, obrigação
é do subordinado atender. Então, Cassini, isso aí, para mim, foi um fracasso. Eu tentei de todas as maneiras, né? Não para a minha família. Tem 2 irmãs lá na prefeitura, graças a Deus, estão aposentando, são concursados. Não tenho um filho meu lá. E não tem emprego também. O que eu tinha lá, mandaram embora. E me disseram que a ordem lá é realmente a pressão em cima do prefeito, em cima desse vereador, que disseram que eu não colaboro, então que eu terei que tomar chicotada no lombo. Então, eu sempre tomei chicotada, nunca afinei, nunca baixei a cabeça para ninguém. Tenho 22 anos de Câmara. Não tem nada que me desabone, graças a Deus. Não tem processo. Então, estou vendo aí, cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer. Todo canto que eu vou, pessoas comentando que a Câmara tem culpa disso que está acontecendo aí, desse fracasso financeiro. Não. Quantas vezes os vereadores de oposição, situação, disseram, falaram com os prefeitos, não é o prefeito, não, com os prefeitos que está acontecendo. Eu sou testemunha, eu tenho a memória boa. Como que nós vamos colaborar com o prefeito que age dessa maneira? Prefeitura demitiu 55 e contratou 57 em julho, mês de julho, para acordos políticos. Graças a Deus não fiz acordo político com isso, não. Então, eu, na medida do possível, vocês me conhecem, o vereador me conhece, eu vou procurar ajudar. Pelo fato, se a cidade estiver bem, meus filhos, meus netos, né? Posso dizer meus netos que está chegando uma netinha aí, que Deus quiser, com saúde. É a segunda. E eu tenho certeza absoluta que os vereadores também têm esse pensamento. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos amigos, no povo Nova Lima. Não vou alongar, estou mandando um recado ao prefeito, que tem que tomar juízo. Tem aqui a relação dos demitidos e dos contratados. Então, tem os nomes. Isso aqui não é balela, não. Isso aqui é coisa oficial. A notícia é um jornal que eu sempre respeito. O Zé está até sentado aí conosco, está sempre aí, toda semana. O Zé não ia inventar isso não, esses nomes aqui não. São 100 e tantos nomes. O jornal realmente, os jornais, têm que ter uma parcela de colaboração, mostrando isso aqui, mostrando os erros do prefeito. Então, para finalizar, a Câmara, eu posso garantir que ela não tem culpa disso que está acontecendo, não. Muito obrigado, boa noite. Encerramos, agradecendo a presença de todos, sua proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite a todos.